Como fazer um TCC que mereça ser publicado, ou seja, que fique bom. É isso que a gente vai conversar nesse videozinho, mas antes disso eu vou ter que te pedir para se inscrever no canal, para comentar, para deixar seu like se fizer sentido para você. Me dá o feedback aí, beleza? Olha só, gente, o que é o TCC? Já falei várias vezes. O TCC, ele é um requisito para você se formar. Isso significa dizer que é mais um trabalho que a faculdade passou. Você fez vários trabalhos na faculdade, alguns melhor, outros piores, na verdade. Mas agora você vai ter meio que o grande trabalho, o chefão da faculdade, que é o TCC. O TCC ele não precisa ser um monstro para você, ele não precisa ser a grande complicação da sua vida, ele é um trabalho que, se você souber o que está fazendo e tiver bem claro qual o começo, o meio e o fim, é um trabalho que você vai resolver em muito pouco tempo, né? Inclusive, eu costumo dizer que a gente tem que fazer o TCC em até 7 dias. E muita gente vem e me diz, o TCC em 7 dias você vai fazer o trabalho, mas vai ficar uma porcaria, vai ter que esconder. Muito pelo contrário. Eu percebo que muita gente se enrola e demora para fazer o TCC, não para fazer um TCC com apuro, um TCC com finalização, mas porque acaba gastando tempo numa monografia com um tema muito impreciso, uma monografia às vezes com um orientador que acaba te confundindo mais do que ajudando, ou pelo menos atrasa ali porque não consegue encontrar, não consegue dar aquele feedback. Então me parece que quem demore mais fazendo TCC o faça por conta das enrolações e dos erros estratégicos, mais do que propriamente dizer que o trabalho fique bom. Significa dizer o seguinte, meus queridos, se você fizer um bom trabalho, ele vai conseguir ser publicado. Claro que tem um mundo de lugar para publicar, tem obras coletivas, como as coisas, acho que eu organizo com as melhores TCCs dos alunos, TCC em 7 dias, até aprovação, enfim, que vale título para concurso, como capítulo de livro, e que é uma satisfação já de ser coautor de um livro publicado, e diversas revistas. A sua faculdade muito provavelmente tem uma revista, talvez seja uma revista ranqueada bem no ranking da CAPES, ou com um pouco menos ranqueada, mas isso não é nenhum problema. Isso vale título da mesma forma e vale currículo e vai pro Lattes. A publicação do trabalho é um aspecto importante, não é essencial, evidentemente, né? Você pode deixar só aquilo na biblioteca da faculdade, cumprir o requisito e tchau, faculdade. Mas é interessante que você tenha esse objetivo de publicar o seu trabalho para poder eternizar e para poder duplicar, dar um pouquinho mais de glória àquele trabalho que você fez, no sentido de deixar aquilo estampado, guardado em algum lugar. Então a publicação é uma etapa interessante, eu não acho que você deva ignorar a possibilidade de publicação. Agora, muita gente encontra dificuldade de publicação por duas razões. A primeira razão é desorientação mesmo, não sabem qual revista publicar e não tem a quem perguntar. Me parece que aqui o teu professor orientador ou outro professor que compôs a banca, ou que você conheça, possa sim facilitar muito esse discernimento. Normalmente os professores estão no âmbito acadêmico, eles até por terem o requisito de estar sempre publicando trabalhos, eles sabem as revistas, o ranking das revistas, o grau de dificuldade de publicação em uma ou outra revista. Então eles podem sim fazer um meio de campo para te indicar uma revista, ou pelo menos te elucidar o procedimento de publicação. E a segunda razão pela qual as pessoas não conseguem publicar os seus trabalhos de conclusão de curso é porque o trabalho não ficou bom. Sabe por que o trabalho não ficou bom? Às vezes não é nem falta de pesquisa, falta de organização, falta de tema. Ele pode ter ficado ruim porque ele não traz nada de útil. O seu trabalho ele tem que ter um tom de utilidade. Ele não tem que ser original, ele não tem que ser exaustivo, porque não é nem uma tese de doutorado e nem uma dissertação de mestrado. Mas ele tem que ser útil. E útil em que sentido? Ele tem que responder uma pergunta que normalmente a gente coloca como o problema da pesquisa, enfim. Mas que, na boa, na última linha eu vou dizer que a pergunta é a seguinte: o que é determinado instituto? Ou ainda melhor, como determinado instituto, como determinado evento, ele é enxergado atualmente? Se você responde essa pergunta, que é uma pergunta simples, uma pergunta que obviamente deveria ser respondida por qualquer TCC, você tem muito provavelmente um trabalho útil. Você vai indicar o que é o instituto, a gênese daquele instituto, de onde que ele veio, qual é a história, como é que chegamos até aqui, que é sempre interessante, porque é um trabalho de pesquisa, às vezes mais complicado, às vezes menos, mas que é interessante, porque um dos grandes méritos que tem a atividade acadêmica é buscar essa pesquisa, buscar essa continuidade histórica para poder dizer para quem está hoje, no século XXI, em 2020 e pouco, estudando no instituto, ele pode olhar e falar, isso aqui veio de tal lugar, e tudo faz um pouco mais de sentido. Se a gente não tiver esse apuro na pesquisa acadêmica, isso se perde, vamos dizer assim, essa tradição, esse passado, tá? Mas tem essa gênese do instituto
E depois você vai mostrar o que que a doutrina, o que que a literatura fala sobre ele, ou seja, com algumas divergências que você verificou. E se for o caso de um instituto jurídico, o que que a jurisprudência diz sobre ele, né? O que que os trabalhos científicos dizem sobre ele, o que que as pesquisas laboratoriais dizem sobre ele, o que que a prática da engenharia diz sobre ele, enfim. Então você vai trazer o que a doutrina fala e o que a prática fala e tirar suas conclusões, apontando ali quais são as divergências, qual é eventualmente até a sua posição sobre uma outra divergência. Significa dizer que se você fizer um trabalho assim, bem feijão com arroz, instituto, eventualmente a gênese, o histórico dele, o que a doutrina diz e o que a prática diz, você tem um trabalho bem útil. E sendo útil, muito provavelmente ele vai encontrar campo de publicação, se você buscar no lugar certo. Beleza? Então, façam um bom TCC, façam rapidamente e publiquem seu TCC. Tudo isso eu te ensino no TCC em 7 dias. Se você quiser resolver esse problema rapidamente e com qualidade, o link está aí na descrição. Se não, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.